Versículo 1 do capítulo 14 de Números diz: então, naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Por favor, eu vou continuar a leitura, mas fala para alguém assim, falou assim: Deus nunca disse isso. Falei, Deus nunca disse isso, né? Nós vamos ser mortos na guerra, Deus nunca falou isso, né? As nossas mulheres, nossos filhos vão ser presos, Deus nunca falou isso. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas, em sinal de tristeza, e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é boa mesmo, muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Gente, você acredita que Deus quer falar algo aqui conosco hoje? Aqui? Acredita? Você está assim, Deus vai usar isso para falar? Acredita? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu no meu tempo de estudo, no meu tempo da busca, no meu tempo da anotação, no meu meditar, Senhor, eu fiquei maravilhado com a Tua palavra. Agora mesmo, só da leitura da palavra, Senhor, meu coração já se altera. Permita agora, Senhor, que nessa alegria do meu coração eu consiga ministrar, falar, oh Deus, e que o Senhor possa, ainda mais do que as minhas letras aqui, o Senhor possa, no Teu Espírito, abrir olhos, mudar a mente, produzir tudo aquilo que o Senhor tem preparado pela palavra do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Lá no sertão, nós vimos situações, vimos coisas que não são normais para nós. Nós não tínhamos ideia, não fazíamos a dimensão daquilo, de algumas coisas que lá acontecem, né? Então, se você não vai um pouco preparado, você se choca às vezes, e até um certo julgamento da sua parte. Você tem que ir com mente aberta, porque a dificuldade é muito grande, né? A dificuldade não é, né? Por exemplo, assim, você pede para eles assim um recibo. Eu estou lá no sertão, né? Eu estou lá não, longe. Aí você pede você precisa de um recibo que você pagou, por exemplo, 60 pães, né? Ele rasga um pedaço de papel, escreve pão, né? Tudo que tem, né? E nós entramos numa casa, nós fomos para um lugar que disseram que não iam nos receber, mas Deus nos levou naquele lugar, Extrema. E esse choro está bem aí? Alguma coisa que está tudo bem? Tá? E nós fomos a esse lugar chamado Extrema, e chegando lá nós dividimos as equipes para fazer as visitas, porque íamos fazer um culto no meio do vilarejo. E numa das casas que nós entramos, levamos um susto,
porque dentro da casa havia uma cela. Uma das paredes do quarto era uma cela de ferro, uma grade de ferro. E nós então ficamos assustados com aquilo, né? E você vê a mãe falar: pastor, se a gente não tranca ele, ou ele mata alguém, ou ele vai se matar. Porque não tem tratamento, não tem hospital, não tem um lugar, não tem um abrigo, não tem. A saída do pai e da mãe foi chumbar, fazer algo lá e prender e ir tratando ele ali mesmo, fazendo dentro da casa ali. Nós vimos isso lá, né? Hoje as clínicas, os psicólogos estão com a agenda lotadas de pessoas que estão presas nos seus conflitos. Elas não conseguem desvencilhar. E elas precisam de uma ajuda para elas conseguirem, é como se fosse um nó. O nó foi tão grande e elas não conseguem tirar o nó, não conseguem. E quando tira, parece que faz outro, né? O tema de hoje que eu queria estudar com você aqui: cuidado com as prisões invisíveis. Cuidado. Nós vemos hoje pessoas, e eu trato muitas vezes com algumas delas, converso com pessoas, que você vê que ela viveu tanto tempo uma situação, que ela não consegue entrar numa outra dimensão, numa outra situação. Então, por exemplo, a pessoa passou muitos anos da vida dela debaixo de tormenta. Então, hoje, a paz que ela sente é um conflito. Ela não consegue. Aquilo está incomodando ela, essa paz, por exemplo, quem viveu muito tempo sobre gritos e falatórios, e fala alto, e tudo é grito, não consegue viver num silêncio. Uma pessoa, por exemplo, que foi muito machucada, muito agredida, né? Ela não consegue lidar com alguém que está tratando com muito amor, com muito carinho, não consegue. Ela está faltando algo para ela está presa numa situação que ela ainda não se libertou. Por exemplo, eu prego aqui, eu estou aqui gritando: Deus vai te abençoar, o Senhor vai fazer algo, e aí você diz um amém, diz um amém aí, Zé. Um amém. Um dia, 2 dias, 3 dias, as prisões invisíveis vão se fechando dentro de você, e toda a palavra que foi liberada, todo o ensino vai perdendo força, porque a sua mente começa a falar para você que aquilo é amém, mas que há um conflito. É como se a palavra do Senhor não funcionasse para você. Funciona para os outros, mas para você, e aí você, vamos para a igreja. É melhor na igreja do que fora da igreja. Então, eu queria falar aqui um pouquinho com vocês sobre essas prisões invisíveis, que se você não se atentar, você entra lá dentro de novo. Você volta para dentro dela de novo. E Deus querendo estabelecer sobre a sua vida um processo contínuo de romper, de quebrar, de libertar. Fale assim comigo: conhecereis a verdade e que é um processo. Mas toda hora nós voltamos para dentro das nossas cadeias, correntes invisíveis, que são o quê?
ministrações erradas, palavras muito duras, né? Eu atendi uma pessoa essa semana com um conflito muito grande, e porque ela foi criada a vida toda sobre um tratamento muito duro do pai. Era assim, não tinha carinho, era só grito, ofensa e pancada. Não tinha assim conversa. E agora ela é mãe. Então ela colocou que com o filho dela vai ser completamente diferente. Só que o filho está mal na escola, está respondendo, está se perdendo, e ela, tudo que lembrar o pai, uma correção, o falar um pouco mais sério, ela não faz. E está perdendo o filho. Então há uma prisão, que se ela não se libertar, ela não entende isso, que há um extremo, e que nós não precisamos estar nos extremos, a gente precisa se libertar para ter uma vida equilibrada. Quem pode dizer um amém? Aliás, vocês estão entendendo até aqui, para eu continuar? Eu já vou entrar no texto, mas eu estou querendo só alertar que há prisões nossas, que se nós não rompermos, identificarmos ela, Deus tem uma obra, Deus tem um trabalhar tremendo na nossa vida. Mas há umas, por exemplo, a corrente, essa prisão, às vezes, por exemplo, é uma corrente, não sei aqui quem tem cachorro, ou teve cachorro, e quintal grande, e que você dava aquela corrente muito grande para ele correr pelo quintal. Quem sabe, pelo menos visualiza o que eu estou falando assim. Você entende? Você até faz coisas, você até corre, até onde esticar a corrente. Aí você volta de novo. Por isso que às vezes você está vivendo. Por que você está vivendo? Porque a corrente que te prende, ela é muito longa. Então você vai, você ri, uau, você vive, você tal, experimenta. Mas uma hora ela estica e aí você volta de novo. Não há um crescer. Era menino, deixei de ser menino, né? Eu fui crescendo, fui desenvolvendo dons, talentos, habilidades, e eu fui me tornando bênção, e eu agora fui servindo, e agora eu fui indo, fui quebrando e fui rompendo, não, né? Não há. Aqui na Carisma tinha uma mulher que era muito engraçado isso, era muito engraçado, mas triste ao mesmo tempo, né? Porque eu não podia, aliás, quando eu me via aqui falando, eu já esperava, eu não podia falar de sonho, não podia, gente. Se eu falasse aqui a palavra sonho, eu já olhava para ela, eu sabia, ela ia me procurar depois do culto. Ela já levantava, já vinha, e ela falava assim para mim, gente, era a mesma palavra, ela falava assim: o senhor não pode falar de sonho, falava para mim. E eu dava corda para tentar ouvir o coração dela, porque era o mesmo assunto. E ela falava: porque Deus roubou os meus sonhos. E aí eu conheci a história, porque ela tinha sonhos, só que ela casou com uma pessoa que não deixou ela viver os sonhos dela. E ela dizia que foi Deus que roubou. Não foi Deus. Deus te deu sonhos. Porque quem tem sonhos tem que tomar cuidado com quem anda, com quem se relaciona. Quem não tem sonhos, mas quem tem sonho não pode se relacionar com qualquer pessoa. Porque você pode se relacionar com uma pessoa que vai encaixotar os seus sonhos, como se fosse uma louça, como se fosse uma panela que você ganhou de lua de mel, né? De casamento. Então, é muito perigoso isso. E o marido encaixotou o sonho dela. E ela então vivia dizendo que Deus, não foi Deus, né? Nós precisamos muito estudar, gente, assim,
essa história que eu li para vocês aqui, assim, é muito bom você estudar e você ver esse período da escravidão, essa influência que teve sobre o povo, o que provocou na vida deles, porque Deus, fale assim comigo, só para você me ajudar aqui, ó, Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito nunca saiu do coração do povo. Eles carregaram as jaulas, eles carregaram as prisões deles, né? Imagina o Deus Todo-Poderoso que tirou eles com um braço forte da escravidão, estava lidando com um povo escravo. Só para você ter uma ideia, eu não vou me deter a isso, mas nós estamos estudando aqui. Só para você ter uma ideia, esse povo fez dos seus patrícios escravos. E quando Deus mandou, lá em Jeremias conta um pouco dessa história, o profeta, que mandou, soltem seus irmãos, eles soltaram. O profeta virou as costas, eles foram atrás, prenderam os patrícios de novo como escravos, fizeram deles escravos. E não queriam soltar no período de 7 anos, que era, a cada 7 anos tinha que soltar, não queriam soltar. Então quem um dia foi escravo, fez dos outros escravos. Olha que prisão. Quem um dia sofreu, quer que os outros paguem agora. Quem um dia foi humilhado, que agora tinha que entender a humilhação dos outros e se compadecer e chorar com os que choram, agora nós dizemos, bem feito, porque nós carregamos prisões invisíveis em nós, onde nós tínhamos que olhar para as pessoas com muita compaixão, porque nós fomos assim, humilhados, e agora nós tínhamos que diminuir a dor dos outros. Nós falamos assim, porque não tem o meu Deus. Não, mas você também não teve e sofreu. Quem está entendendo? Então eu queria falar um pouquinho aqui, e essas prisões que eu estou falando, elas são subliminares, né? Você precisa entender elas. Gente, olha só, eu posso pregar mais 1 hora aqui e não ter um efeito que eu estou querendo aqui ministrar no seu coração, porque você precisa identificar prisões que não permite você ser um servo melhor, ser um homem de Deus melhor, uma mulher de Deus melhor, um jovem melhor, uma avó melhor, né? Não permite você melhorar a história, reescrever a história, quebrar as cadeias, né? Meu pai foi, eu não sou, porque eu quebrei uma corrente familiar, eu quebrei um histórico familiar, uma prisão que havia, uma maldição que havia, eu quebrei. Quem pode dizer amém? São prisões que eu identifiquei, estava subliminar ali, ela estava sobre a minha casa, ela estava sobre a minha família, ela estava sobre a igreja, e eu tive que romper com isso para dizer, não vai ser assim, nós não vamos ser assim, nós não vamos julgar os outros, nós não vamos pisar nos outros, porque nós fomos pisados. Nós vamos ter um coração diferente, nós não vamos criar cadeias, nós vamos quebrar cadeias, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor Deus me ungiu para ordenar abertura de prisão aos presos, né? A prisão, ela é tão subliminar, né? Você tem que identificar ela, né? Eu e um grande amigo, eu já contei essa história aqui várias vezes, nós somos chamados ao ministério. Ele nasceu dia 10 de fevereiro de 1969. Eu nasci dia 10 de março de 1969. Nós somos assim, tão amigos, né? Nós somos chamados ao ministério pastoral no mesmo dia, no mesmo instante, nós dois. A palavra veio para nós dois. Assim. Ele saiu dali e foi para o Seminário Batista do Sul. Eu saí dali e fui namorar. Quase desisti do meu chamado.
Não percebi uma prisão que eu entrei. Tem algo errado em namorar? Não. Depende do momento da sua vida. Eu me lembro quando nós fomos fazer matrícula do Renan, não sei se a palavra é matrícula, inscrição, né, em Itajubá, porque o Renan passou em algumas faculdades, né? Nós fomos lá para Itajubá fazer a inscrição dele lá em Itajubá, na faculdade, e eu descobri que a média para se formar, eu vou falar aqui, tá assim, vamos por 5 anos, né? A média estava em 8. Eu falei, mas como assim? Ele falou, é muita festa. Tem festa todo final de semana aqui. Gente, olha que prisão que a pessoa entra. Então você imagina aquele filho que você virou noites com ele, fazendo trabalho de escola, estudando com ele, filho nota 10, que ele passou na faculdade e você coloca ele na faculdade e ele está entrando numa prisão, porque ele agora vai se envolver com festas, com distrações, e aquele menino nota 10 hoje não completa nem a faculdade, porque ficou preso. É subliminar demais. Você que tem que identificar onde é que você está se prendendo, se distraindo. É uma distração. E há um mover de Deus, há uma palavra de Deus, há uma palavra profética, há uma ação de Deus, só que porque ainda não foi rompido ainda cadeias, prisões, você patina. Às vezes até você chega a tocar a glória de Deus e volta para o Egito. Quem entendeu? A glória do Senhor veio sobre a tenda, aleluia. Queremos voltar para o Egito. Não é possível. Como assim? Deus está aqui. Eu sei, mas é que no Egito tem cebola e alho. Quando Moisés disse para o rei, nós queremos ir embora, deixa o povo ir. O rei chegou e falou, olha, faz o seguinte, vão até ali adorar a Deus. Adorem aqui, ó, sai, arruma um lugar. Moisés falou, isso não dá certo. O cheiro é uma prisão. As lembranças são prisões. O ambiente é uma prisão. Olha o que eu falei agora aqui, você devia prestar muita atenção. Nós temos que renovar o ambiente, a atmosfera. O ar está pesado, está ruim. Isso aqui me lembra coisa que não quero viver na minha vida. É uma prisão que traz sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Não quero isso. Eu quero claridade, eu quero luz, eu quero alegria, eu quero louvor, eu quero paz. Porque senão você não percebe que é um ambiente errado. E é um ambiente que, se você não quebrar e não estabelecer um novo ambiente, não prospera. Pastor, mas eu estou fazendo tudo. Eu sei, mas é o ambiente que você não está entendendo. Tem muita palavra errada, tem muito pensamento errado, tem muita coisa errada. Você tem que quebrar essas prisões que nos lembram coisas. Quem pode dizer amém? Então vamos lá, vamos olhar para o texto agora. Agora eu vou lá no texto e vamos identificar, encontrar prisões invisíveis. Gente, queria tanto que você estudasse comigo, queria mesmo. Queria que você tivesse algo para notar, que se você se interessasse, você vai ler agora o texto e vai ver que são prisões subliminares, elas estão lá, e que você precisa identificar e quebrar. Você precisa quebrar. Porque senão elas são longas, mas uma hora ela puxa você para trás, uma hora ela limita você. Por isso que a Bíblia chega a dizer que até no riso haverá choro, porque é uma corrente. Se você não quebrar,
Você nunca vai entender essa alegria de Deus para a sua vida. Ok? Vamos lá? Primeira coisa, identificar as correntes. Estou no texto. Primeira corrente é a corrente da reclamação, da murmuração. O texto diz assim, olha, está lá no texto, eu estou lá naquele texto, ok? Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão. Todos. Essa palavra, reclamar, murmurar, quer dizer, falar algo como em segredo. É falar entre os dentes. É um falar depreciativo, maledicência. Deus abomina isso. Diz um amém. Você ficaria chocado. Ficaria não, acho até que você sabe. Quem aqui já brigou com o filho, xingou o filho, aqui corrigiu o filho e tal, e mandou, vai para o seu quarto? Você já foi atrás? Para ouvir o que ele fala? O maior erro de um pai e de uma mãe é pôr filho em castigo, fechar a porta do quarto e deixar de castigo. Você não sabe a oportunidade que você está dando para ele de falar, pensar coisas. Gente, eu não quero entrar nesse assunto, mas pai, quando corrige o filho, é aqui agora e toca a bola, vamos embora. Voltamos a ser normal, não deixamos de ser pai, não deixamos de ser filho, não deixamos de ser amigo, vamos continuar aqui. Foi só um momento, é um assunto, é uma coisa que precisava alinhar, corrigir e acabou. Não somos inimigos, não há divisão, que se você provoca essa murmuração, a criança fala, eu quero matar meu pai. Eu queria ter outro pai. Por que eu nasci nessa casa? Quer ver? Os mais novos não sabem o que é isso. Os mais novos não sabem o que é isso. Quem aqui, o pai não deixava reclamar? Não podia reclamar. Isso é algo assim que o dente balançava assim na boca, assim, ó. Quem sabe do que eu estou falando? Reclamar era algo que fazia os dentinhos ficar mole. Dependendo de como estava, caía. Não precisava nem amarrar barbante, prender na porta, nada. Era só reclamar. Gente, reclamar de Deus então. Quem, por favor, dá um sinal, quem sabe do que eu estou dizendo aqui? Não podia. Não sentar, não reclame. Deus não gosta disso. Quem é dessa época aqui? Hoje sai reclamando. Aí a gente sai atrás fazendo o que eles querem, porque estão reclamando. Porque não é puma, é panko. Mas eu comia puma, mas eu quero panko. Gente, imagina se na minha casa tinha puma e panko, não tinha nada, é pão. Deus abomina isso. E eu estou falando de uma prisão invisível. O que eu vou falar agora seria bom você anotar, né? Deuteronômio 1:27 fala assim: vocês ficaram murmurando nas suas tendas. Olha aqui para mim. Imagina a tenda, imagina uma barraquinha, uma barraca fechada, e que você está lá dentro, mordido, e você reclamando lá assim entre os dentes, assim, ó. Também, sei porque eu tenho, sei porque eu fui lá. Deus ouviu. Vocês ficaram murmurando nas suas tendas e disseram: certamente o Senhor nos odeia, pois fez que saíssemos do Egito para cairmos nas mãos dos amorreus e fôssemos destruídos. Olha aqui para mim, essa corrente, que não pode, gente, pais que estão me ouvindo, não permita
corrija na hora, chame aqui, não faça isso. Isso vai trazer uma maldição sobre a sua vida. Não fale isso, não reclame. Essa reclamação estabeleceu uma prisão de 40 anos. E eles morreram nela. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque vocês reclamaram. Segunda corrente. Vamos lá. A corrente da língua. Fala a pessoa do lado assim, você tem uma corrente boa, hein? Eu ia falar grande, mas você ia não gostar, não. Vamos lá. Você tem uma correntinha aí, hein? Ó, presta atenção, a língua é uma corrente, cuidado. A Bíblia diz assim, que nós ficamos presos pelas palavras da nossa boca. Você se prendeu pelas palavras da sua boca, diz a Bíblia. Provérbios 6:2, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que você falou. A Bíblia fala assim, ó, no muito falar há erro. Fala só o que, porque se você começar a falar, você vai errar. E aí a prisão nisso. Eles falaram, nós vamos ser mortos na guerra. E as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Gente, olha, nós estabelecemos decretos de derrota, de morte, de falência, de miséria, através de uma prisão invisível, mas real, que Tiago, o apóstolo, diz assim, é usado, inflamado pelo diabo. Satanás tem prazer em usar uma língua desgovernada, porque é uma prisão, ele prende a pessoa na própria palavra da boca dela, porque ela não tem domínio. Ela não entende a prisão subliminar que está na própria boca de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, que fala algo que não deveria falar, que para nós não, falei só por falar. Mas você estabelece prisões. A Bíblia diz, Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21, a língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Eu vou ler algo para vocês que eu anotei, eu fiz questão aqui, eu vou ler, ó. Muitas pessoas vivem assim, acreditando em um montão, eu coloquei a palavra montão, de coisas que dizem e ouvem, elas ouvem, são palavras, são prisões. Quando alguém fica muito na cabeça de uma pessoa, dizendo que não dá, não vai dar, você não consegue, não é todo mundo que faz, e aí você vai, aquelas palavras, são cadeias. Eu anotei aqui, ó, que não pode ter, que não pode ser, que não vai conseguir. É muita palavra, é muita coisa. E aí você repete. Olha aqui para mim. As nossas palavras não estão alinhadas. Gente, é subliminar. Você que tem que perceber. Porque se você não perceber, você está mantendo a prisão. Mas quando você percebe que a palavra da sua boca não está alinhada com o que Deus está fazendo, com o que Deus está falando, com as promessas de Deus, você não está quebrando cadeias, você está mantendo cadeias. Deus tirou o povo do Egito, o povo com a sua palavra carregou o Egito. Nós vamos morrer. Em nenhum momento Deus falou isso. Deus não tirou o povo para morrer no deserto, mas a palavra estabeleceu a morte. E eles morreram aonde? Aonde o corpo deles caíram? No deserto. Olha, é muito sério o que eu estou pregando para você hoje aqui. São prisões invisíveis que famílias estão vivendo, igrejas estão vivendo, uma nação inteira está vivendo.
O Chico Anísio prendeu milhões de pessoas, toda semana, doutrinando uma nação a falar, e o salário, o Brasil é um dos menores salários, inclusive aqui, nas nações aqui, na América do Sul. Ganha de poucos. E nós não sabemos por quê. Porque são prisões que nós estabelecemos. Está na hora da igreja, a igreja que foi liberta, porque verdadeiramente sereis, a igreja decretar, estabelecer pela palavra, e parte da igreja, irmãos, a profecia parte da igreja, que a nossa nação é uma nação próspera, não é um gigante adormecido, não é uma pátria idólatra, idolatrar, não é uma pátria curada, que paga salários dignos, que nós temos que ter palavras, irmãos, que quebram, que são chaves, que abrem as prisões, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Os nossos jovens não vão se prostituir, os nossos jovens não vão se perder. Quem crê nisso? Nós temos, irmãos, que usar, mas quando a palavra da minha boca não está alinhada com o que Deus está falando, eu mesmo estou estabelecendo prisões invisíveis no mundo espiritual, está preso. Davi, no esgotamento dele com Mical lá, com a mulher dele, ela falou uma besteira para ele, ele falou assim, é verdade, mas Deus honrou a mim no lugar do seu pai, falou para ela. E as mulheres que você está falando aí, ó, eu vou me alegrar com elas. A partir dali a vida dele desandou. E ele abriu uma brecha no mundo espiritual para um dia olhar e ver uma mulher. Nós homens que tivemos pais complicados, nós temos que tomar muito cuidado, porque essa corrente, ela passa para a gente. Eu não posso falar isso, eu vou perder aqui a aula aqui, mas, por exemplo, o que Abraão fez em relação à mulher dele? Mentiu, não foi? Nem tinha Isaac ainda, correto? Nem tinha Isaac ainda. Isaac nasceu depois, não nasceu? Já nasceu com correntinha. O que ele fez com a mulher dele? Mentiu. Irmãos, nós somos quebradores de correntes. A igreja nós, ao entrar num lugar como esse, quebre corrente, quebre ciclos, e cuidado com as palavras. Mas lá em casa a gente fala, então, mas agora não fala mais. Agora nós somos apurados em palavras. Toma muito cuidado no casamento, palavra que fala, as coisas, sabe, irmão? Esse negócio, irmãos, eu penso, olha, eu não vou terminar o estudo hoje. Eu penso que todo casal, olha, não é brincadeira não, eu Eloíde, mais eu, porque eu sou nervoso, eu tenho que confessar, o nervoso sou eu, Eloíde é muito calma, falando a verdade, Eloíde é muito calma, né? E tem hora que eu pego algodão, eu taco na cara dela. Não tenha dúvida, gente. Pego o algodão assim, ó, aperta assim e faz com força mesmo, jogo na cara, no algodão. Mas todo casal que abre a boca numa briga, numa discussão, e chega a falar, verbalizar, numa separação, não dar tempo, deveria voltar de novo com a aliancinha na mão. Pastor, eu quero renovar minha aliança. Porque tem uma prisãozinha ali, invisível ali. Porque as palavras têm poder. Perguntaram para Billy Graham, né? Você nunca pensou em ser divorciado da sua mulher? Ele falou, divorciar não, mas matar já. Mas divorciar não, eu não tenho esse plano na minha vida. Entendeu?
Acho que todo casal que um dia gritou uma palavra como essa, tem que pegar aliança, traz aliança no altar. Pastor, eu quero renovar a minha aliança de novo, porque aquela palavra lá não vai ter efeito nem na minha vida, nem na vida dos meus filhos, e nem na vida dos filhos dos meus filhos. Essa palavra não vai entrar dentro da minha casa. Diz um amém. A corrente da dúvida. Nossa, essa aqui então, gente. É uma prisãozinha da dúvida. Duvidar tem um significado muito forte, gente. Não é brincadeira. A gente, às vezes, é meio assim, né? Mas para Deus a coisa é muito séria. Para Deus isso é muito sério. A palavra duvidar quer dizer não estar convencido. Pergunta para o pessoal assim: você ainda não está convencido do que Deus pode fazer? A palavra duvidar quer dizer considerar impossível. Uma pessoa quando duvida, uma pessoa, mas assim foi só. Então, mas duvidar quer dizer considerar, ainda que por breve momento, ainda que só por uma, impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Você tem que rejeitar a dúvida. Você tem que rejeitar, você tem que brigar com você e quebrar essa cadeia. Chuta a porta da prisão. Não duvidarei, mas eu creio no que Deus pode fazer. Eu creio, eu vou dormir dizendo, eu creio, eu acordo dizendo, eu creio. E aí vão perguntar para mim, mas você já viu? Não vi, mas eu creio que meu Deus está agindo. Né? A palavra duvidar quer dizer não admitir. Ai Deus, olha só. Eles falaram assim, ó. O Senhor Deus nos trouxe para essa terra. Será que a gente não errou? Será que a gente não errou o caminho? Será que foi Deus mesmo? Eles falaram isso. Tiago 1, 6 e 8. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Amém? Quem aqui, de adulto, não é de criança não, eu e o Fábio aqui nós já brincamos assim. Quem aqui de adulto já brincou com a onda na praia, de pegar... Quê? Jacaré? Não foi isso que nós... Não é caldo que fala? Tubo, sei lá, que vai pegar, que a onda vem assim, você pula e a onda... Quem já fez? Dá um sinal para mim. Quem já levou uns cambotes lá, umas coisas lá? Imagina um cara que nem eu, levinho, assim e tal, a onda... Vai beijar a areia aí. Imagina. É forte aquilo. Quem sabe que eu estou dizendo que a onda é forte? É forte? Você sabia que o vento não pode parar a onda? A onda está escrito lá em Jó. Que Deus disse. Você sabe quem pôs portas ao mar, dizendo até que tu irás e daqui não passarás, e cairás com as tuas ondas empoladas? Fui eu, o Senhor. O vento não pode parar a onda, mas ele muda ela de direção. Uma pessoa que duvida é como uma onda. Forte, mas o vento muda a direção. Por isso que tem muita gente que crê em Deus, mas está mudando de direção toda hora. Não é perseverante, não fica, não espera, não deixa Deus concluir. Muda, o vento muda. Se o vento está de um jeito, aleluia! Se o vento mudou, quem está entendendo o que eu estou dizendo? É uma cadeia invisível, gente, é uma prisão. Duvidar é algo do qual nós temos que resistir. Um tem que falar na vida do outro, um tem que falar, meu irmão.
Eu conto as coisas aqui, vocês ficam maravilhados. Você fala, uau, pastor. Mas é Deus puxando a minha orelha. Imagina, o cara tem que vir lá do Piauí, ir lá no sertão e falar assim: eu vi um homem, quase que dizendo assim, você não viu. E eu vi um homem aqui. O Augusto falou assim: você viu aquelas 2 árvores? Eu falei: não vi. Então, mas eu vi, você não está vendo. É assim, gente. Aí eu conto aqui, uau, não, é Deus falando, cara, você tem que crer mais, você tem que acreditar mais. Repreenda a dúvida. Quem pode dizer amém? Vamos lá, vou correr aqui, gente, vamos lá, você aguenta aí, vamos lá, vai. A corrente do medo, essa é perigosa, essa é muito perigosa. Mesmo vendo a vitória, você não conquista, o medo não deixa. O medo é uma corrente longa, sai correndo, mas você não chega. Tem gente que até vive, mas nunca alcança, porque a corrente vai deixar você chegar lá perto, mas não vai tocar. O medo te impede de conquistar, o medo te impede. Quantas pessoas ameaçadas perderam, apanharam, se decepcionaram, hoje chegam pertinho de ser feliz, canta ali, ela volta para trás, medo, tem medo. Nós temos medo quando dá tudo certo, porque a gente diz que quando a esmola é demais, não pode dar tão certo assim. Nós temos medo de contar para os outros, porque dá azar. Medo é uma corrente, é uma prisão. E eles falaram: seria bem melhor voltarmos para o Egito. Gente, olha aqui para mim, é que eu estou lendo e eu sei que é que eu fico mais tempo, né? Eu fico horas, eu fico dia lendo, então está muito dentro de mim. O que preciso lembrar você. Sabe quem está falando isso? É melhor voltar para o Egito? É um povo que viu o dia virar noite. É um povo que viu cair do céu, cara, caía coisas do céu. É um povo que viu morrer gente. É um povo que viu uma coluna de fogo. A gente vê pela televisão aquele redemoinho, não vê aquele redemoinho que às vezes pega uma chama assim, faz assim, a gente acha aquilo monstruoso. Eles tinham uma coluna de fogo andando com eles. Esse povo que viu isso, tem uma cadeia invisível, subliminar, medo. Então não importa eu vir aqui e dizer para você que Deus é poderoso para fazer até infinitamente mais além daquilo que você pedir ou pensar. Deus pode te surpreender. Você diz amém. O medo faz você chegar lá perto. Na hora que você vai pegar, ele puxa você para trás. Gente, tem culto aqui que as pessoas me procuram. Domingo foi um caso aqui. Pastor, eu vi o céu abrir. Não foi? Eu vi o céu abrir, pastor. Dentro da igreja o céu abriu. Pastor, foi algo assim. Mas eu fiquei com medo de falar. Não foi? A pessoa viu a glória de Deus aqui. Pastor, eu vi um anjo. O anjo de Deus estava ali naquela parede encostada, daquela altura. E, pastor, mas eu fiquei com tanto medo que eu não quis falar. Pastor, Deus falou comigo que Ele ia. Pastor, mas eu fiquei com medo. Eu não fui. Eu não fui lá. Mesmo Deus falando, estarei com você por onde quer que você andar. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar.
quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Quem quebrou essa cadeia, chutou essa grade, falou assim: ainda que eu ande por um vale de sombras e de morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. E contigo eu salto muralhas, passo pelo meio de um batalhão, e não temerei a 10 milhares que se levantam contra mim. Não tenha medo. Eu sei quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso. Mateus 25, 25 fala assim: fiquei com medo, e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Eu estou lendo esse texto só para quem lembrar. Eu queria mostrar para você a diferença entre quem tem medo, quem está preso, e quem quebrou o medo. Quem não estava na cadeia do medo, na corrente do medo, multiplicou o que veio parar nas suas mãos. Quem estava na cadeia do medo, gente, 10 anos, 15 anos, conta um testemunho, porque você teve medo, e aí você está só você e você. Você está correndo um sério risco de chegar na porta do céu. Por favor, tá? Não vai anotar isso e falar assim: ó, o pastor falou que é assim. Eu não falei que é assim. Você está correndo um sério risco de chegar na porta do céu e alguém falar: meu irmão, contas muitas bênçãos. E você falar: ó, cara, graças a Deus eu cheguei. E talvez tenha que ficar atrás de alguém que não para de falar. Aceitei Jesus dia tal, dia tal, dia tal. Fui curado dia tal, dia tal, dia tal. Fui abençoado, não sei o que lá. Eu preguei não sei o que. Eu orei, Deus fez e tal. E um dia eu estava assim, Deus tirou, e foi um livramento. E você aqui atrás falou: poxa, eu estou querendo entrar, cara. Então, mas você vai ter que ouvir. Até que diga para ele: vinde benditos do meu Pai. E você, na hora que chegar a sua vez, falou assim: eu, graças a Deus, com muito medo, Jesus, vamos lá, vou terminar, hein? O último agora, vamos lá, vamos terminar aqui, vai. Como quebrar essas prisões invisíveis, essas correntes? Gente, eu lido com gente todo dia, eu vejo gente que Deus está querendo fazer algo tremendo na vida, e o cara está preso, vai ficar lá. Olha aqui para mim, ó. Não se coloca vinho novo, não pode pôr vinho novo em vasilha velha, não pode fazer isso, porque vai romper, vai quebrar tudo, não pode. Então, se é vasilha velha que está presa, continua com vinho velho. Para ter uma unção nova, para ter uma graça, para ter algo novo, para viver algo, você tem que romper com isso e pegar novo, tem que ser isso. Senão não vai, meu irmão, não adianta. Pode mudar de igreja, pode qualquer outra igreja. Tem pastor mais engraçado que eu. Mas a prisão é a mesma. Tudo tem a ver com prisão. Quem pode dizer amém? E é subliminar, gente, está ali, ó. Você está repetindo a mesma história. Abraão mentiu, Isaac mentiu. E acredite, hein? Tem mais mentira aí. Eu vou terminar, tá? Como quebrar? Você precisa se posicionar diante do que está acontecendo. Você me ajudaria só? Eu estou terminando. Você pode falar isso aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Você precisa se...
Olha aqui, você não pode se ocultar, gente. Esses dias eu estava lá em casa, eu fiquei indignado, eu fiquei assim, puxa vida, eu não... Olha, gente, se é um telefone, eu pegaria o telefone e ligava na hora, eu faria. Eu andei, falei para Eloíde, falei, não é possível, cara. A repórter entrevistando a mulher, e a mulher falando assim, por favor, nos ajude. Nos ajude, nós vamos morrer aqui, ó. Nós estamos com ultimato aqui na Ucrânia, aqui em tal lugar, na cidade de tal lugar. Por favor, nos ajude. Gente, nós somos seres humanos condicionados, conformados, sem atitudes. Gente, nós somos passivos demais. A gente tolera, a gente não reage, Quando eles falaram daquele jeito, Moisés, boca de Deus, ele falou assim, não posso, não. Imagina se Deus olhar, aqui agora, aqui ó, eu vou usar vocês aqui, tá? Deus olhar e considerar todo mundo aqui igual, que também está reclamando, que também, Moisés, quando eles começaram a falar, Moisés ajoelhou, pôs o rosto no chão, eu não sou assim, eu não concordo com isso, eu não estou preso nisso. Josué então rasgou a roupa, não, eu não, gente, Deus está conosco, Deus vai fazer, Deus, ao decreto de alguém que se posiciona, não pode, irmão, você não pode. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja calada, é uma igreja omissa, é uma igreja passiva. A gente não se levanta para romper, para entrar numa campanha, para quebrar algo. Não, a gente vai acatando essas prisões que estão dentro da igreja. Ministérios sendo destruídos, pastores sendo destruídos, louvor sendo destruído, igreja se corrompendo, igreja acontecendo, tanta coisa acontecendo, porque nós somos passivos, calados. Ele pôs o rosto no chão, os crentes dizem que é no pó, né? Mas tem que ter um posicionamento, não pode ser só vir à igreja, é muito sério. Eu estou olhando para a senhora aqui, e a senhora que tem neto, né? Não dá para ficar parado, né? Tem que chorar, tem que orar, tem que pedir por eles, tem que lutar por eles, tem que às vezes pegar para lutar por eles, não dá para ficar, porque se ficar perde, se cruzar o braço, perde uma geração, perde um neto. Então é muito triste, gente, que a igreja precisa se posicionar, nossa fé está em dúvida. Quem é crente aqui diz amém? Quem aqui leva Deus a sério diz amém? Só que a gente está oculto. A gente está oculto. Eu recebo questionamentos, pessoas me perguntam coisas. Falei assim, você não vai fazer tatuagem? Achei tatuagem. Eu estou num nível de vida, buscando, que tem tudo a ver com ele, tem nada a ver comigo. Tem nada a ver com o que eu faço, com o que eu sou, com o que eu penso, com o que eu quero. Eu tinha que perguntar para Deus, o senhor vai fazer tatuagem? Porque é ele, não sou eu. Eu quem sou ficar fazendo coisa em mim. Pintando, saindo, se pode beber. Então as perguntas que eu recebo, gente, que eu fico assim, você é contra beber? Não, eu não bebo, se quiser beber, você bebe. Eu estou numa outra coisa, não tem a ver comigo, o meu gosto, se eu quero, se eu gosto, se eu não gosto. É um posicionamento meu, porque a unção de Deus custa caro, é difícil. As
pessoas abrem igreja, cara, e pregam um mês, está pregando, no segundo mês tem que arrumar gente para pregar, terceiro não aguenta pregar toda quarta e domingo, trazer palavra, você morre por dentro, frita você, chega uma hora você está no estresse, e os filhos percebem que você está no estresse, que você está mal, e aí os filhos odeiam a igreja, que você é o pastor, porque vê que você não está bem. E se um dia você perguntar para o seu filho, você também vai seguir seu pai? Ele fala assim: Deus me livre. Sofreu o que meu pai sofreu? Então você tem que se posicionar na sua fé, defender sua fé, defender a unção de Deus na sua vida. Quem está ouvindo isso que eu estou dizendo aqui? Defender, meu irmão, a gente está banalizando tudo. Moisés, ele não precisava fazer isso, ele não precisava. Ele pôs o rosto no chão, como que dizendo para o Senhor: eu não compactuo com isso. Eu não compactuo com isso. Eu não penso desse jeito. Eu não concordo com isso. Caleb já rasgou, já falou assim: eu não, porque Deus está comigo. Deus vai nos dar essa vitória. Deus pode nos entregar esse povo. Deus vai fazer. E eu defendo a minha fé. Eu creio mesmo, eu acredito, eu creio. Diz um amém aí, diz. Então a primeira coisa que faz quebrar essas cadeias é um posicionamento. Fale assim comigo: eu e a minha casa. Fale: eu, é o meu posicionamento, eu e a minha casa. E meus filhos têm que ouvir eu falar isso: eu e a minha casa. Porque, meu irmão, a hora que Deus falar entra na arca, não vai ter dúvida. Bora. E lá vou ver Renan marchando, com a mulher, com os filhos atrás do pai. Vamos embora para a arca. E a Laricinha vem dançando. Ela dança, canta, dança. Renan é capaz de querer levar algum instrumento. Vai, filho, lá no céu vai ter todos os instrumentos, vai tocar tudo. Mas nós vamos todo mundo junto. Quem pode dizer amém aqui? É o meu posicionamento, é eu e a minha casa, eu e toda a minha casa. E eu termino. Como quebrar as cadeias invisíveis, né? Estabeleça decretos de vitória, de bênção em sua vida. A prisão, ela é subliminar, ela é invisível, ela existe, ela precisa ser entendida, percebida. Nós estávamos lá em casa e pegamos uma série para assistir, eu com a Eloide, sabe? E aí, muito legal a série, muito joinha a série, assim. Assistimos nós dois, eu e a Eloide. Aí, outro dia deitamos juntos, assistimos de novo a série. Outro dia assistimos, aí o cara beijou um outro cara. Aí, vai. Aí a mulher foi, beijou a mulher. Aí eu falei: vamos passar. Aí passei, fui para o final para ver outro capítulo, né? Aí o cara que beijou o cara pediu divórcio com a mulher dele. Aí a mulher dele falou: mas você vai me largar por outro homem? Ele falou: é. E como é que nós vamos explicar para os filhos? Aí a Eloide, na hora a Eloide já virou e falou assim: vamos parar com essa série. Não vamos trazer isso para dentro da nossa casa. Está cancelado. Ela não assistimos mais, não trouxemos decretos para dentro da nossa vida. Nós vamos estabelecer outros decretos, irmãos. Você merece o que você tolera, o que você aceita. Pastor, mas isso é normal. Tudo bem, meu irmão, eu respeito. Eu só não quero dentro da minha casa. Eu quero estabelecer algo e pagar um preço, e lutar, e olha, buscar, e joelho no chão, rosto no chão, e buscar. Por isso, quando nós terminarmos as nossas reuniões aqui, nós temos que gritar. Nós não podemos falar, porque é um decreto de vitória e de bênção. Nós temos que falar alto. Que o Senhor te abençoe
e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. Assim eu te abençoo. Vá em paz. É um decreto entre nós. Benção. Fica de pé. Aleluia.